tem uma outra maneira de pensar, de compactificar o espaço, que seria pensar, que emenda agora na questão da perspectiva. Porque, olha só, quando você faz a vista em perspectiva, cada reta vai ter um ponto de fuga, um ponto no infinito. Então, cada feixe de paralelas vai ter um ponto de fuga. Então, é como se você dissesse assim, a reta tem um ponto no infinito. Ela vai lá no infinito e se encontra, dá a volta lá no infinito e volta lá pelo outro lado. É como se ela fosse uma espécie de um círculo, assim, né? E aí as paralelas também vão encontrar no mesmo ponto no infinito. Mas se você pegar outra reta, que não é paralela a essa, ela vai ter outro ponto no infinito. Então, uma maneira de pensar isso seria pensar assim, ó, pensa assim, uma esfera, né, e como se uma reta, pensa as retas passando pela origem. Uma reta passando pela origem, você teria, se você pensar assim, o infinito de cá é aqui, o infinito lá de baixo é aqui. Só que, como eles são o mesmo, eles têm que emendar. Outra reta, mesma coisa, esse infinito tem que emendar com esse infinito. E esse infinito tem que emendar com esse infinito. Então, é como se você tivesse assim, ó, uma esfera, né? E aí tem os pontos antípodas, né? O antípoda você liga o ponto ao centro da esfera e acha o antípoda do lado de cá. E os antípodas têm que ser identificados, têm que ser colados. Fica meio complicado. Uma maneira, talvez, de ver é o seguinte, pega metade da esfera e pensa assim, ó, o pedaço lá de cima já colou aqui embaixo. Só que falta colar o equador. E aí, está aqui, o centro você tem que colar cada ponto no antípoda. E aí o problema é, vamos dizer, você escolhe começar por aqui, você cola esse nesse, cola, esse vai colando nesse, só que quando você chega aqui, esse já está colado nesse, é uma coisa que fica meio esquisita, né? Tá? Ou você pensa assim, pode pensar a esfera toda. Isso também você pode pensar como vindo do plano. Ó. O plano, se você pensasse cada reta tendo um mais infinito e um menos infinito, ele viraria assim. Só que agora você vai ter que emendar o mais infinito no menos infinito para cada reta. Então você vai ter que emendar isso dessa maneira. Oi? Outra extremidade ao zero. Não, você está pensando... Não, é como se você dissesse assim, ó, uma reta é um grande círculo. É só isso, você pensa assim, é como se você dissesse, não, se eu for andando toda a vida por uma reta, vai ter uma hora que eu passo lá pelo infinito e volto por trás, pela mesma reta. Tá? Então, cada reta é um círculo. Isso, aqui já não estou pensando mais em distância, tá? Pode ser, pode não ser, não sei, não estou pensando, eu estou esquecendo um pouco a distância, porque né, é claro o seguinte, qualquer compactificação assim que eu faça, se eu andar de um ponto até outro ponto de verdade, tem uma distância finita. Mas do outro ponto até o infinito tem uma distância infinita. Então eu vou ter que fazer um reescalonamento. Aqui, vamos dizer, digamos, dependendo de como você escolheu, pode ser que o zero esteja aqui. Tá? Você pensou o plano, trouxe todo mundo, o zero ficou aqui, os infinitos ficaram aqui. Agora você vai ter que ligar
infinitos. Tudo bem, você pode pensar assim, o zero está aqui, quando você liga esse infinito nesse infinito, isso vira um círculo, e de alguma maneira o ponto de emenda dos infinitos está no meio, ele está simétrico, vamos dizer, tem uma coisa assim, né? Cada reta teria aqui o zero e aqui o infinito. O problema é que as retas estão todas emendadas, mas é mais complicado do que a projeção estereográfica. Por quê? Porque a projeção estereográfica pega esse círculo aqui e transforma todo mundo no infinito. Então ele vira todo um ponto só, e aí vira uma esfera. Só que aqui, cada par de pontos está virando um ponto. Então esse círculo aqui, ele não vira um ponto só. Vira, na verdade, um outro círculo. Mas, então, tem um torcimento aqui que é meio complicado. Mas isso seria o que ocorreria naturalmente se você pegar essa ideia simples, né? Não, cada reta, em vez de ter 2 pontos no infinito, vai ser como se a reta fosse um grande círculo e você andou para frente, você encontra e volta por trás. Só que o postulado seria, vindo da perspectiva, retas paralelas vão ter o mesmo ponto no infinito, mas retas que não são paralelas vão ter pontos diferentes no infinito. Então vai ter infinitos pontos impróprios. Oi? Então o objetivo disso é que você estivesse curvando o plano, tipo um mapa, você chega lá. Em todas essas situações, quando eu fiz isso, eu curvei o plano, quando eu fiz a projeção estereográfica, eu curvei o plano, mas eu curvei o plano de maneiras relativamente simples. Agora, tem a ver com a perspectiva até no seguinte sentido. Ó. Pensa aqui a linha do horizonte e pensa o plano horizontal. Então, cada feixe de retas no plano horizontal vai ter um ponto de fuga que vai estar aqui. Então, os pontos no infinito, eles vão estar sobre essa reta aqui. Exceto o fato de que os pontos, as retas paralelas à linha do horizonte, vão ter um ponto no infinito que é o encontro dessa reta com ela mesma lá no infinito. Então, é como se tivesse um círculo. Então, o nosso plano, vamos dizer, pensando assim, chamando isso de plano projetivo, ele é o plano mais vamos dizer, esse círculo dos pontos no infinito. Só que não é, vamos dizer, a cara dele não é essa. É como se você pegasse isso daqui e dissesse, ó, cada ponto aqui vai ser ligado no seu antípoda. Tá? Só que, vamos dizer, não é simples assim, você cola aqui assim, por quê? Porque esse ponto não é ligado nesse. Esse não é ligado nesse. Esse daqui é ligado nesse. E esse daqui vai ser ligado no de cá. Por isso que é mais complicado de enxergar. Uma maneira de pensar é sempre assim, que você tem, toda vez que você pensar alguma coisa no plano projetivo, ela veio da esfera. Vou colocar uma questão, que é questão interessante, que é a seguinte. Entenderam o plano projetivo? Quando vocês entenderem bem, me expliquem, porque eu mesmo não entendo. Quer dizer, assim, você entende, mas é difícil de enxergar, né? Tem uma questão que é a seguinte, que apareceu lá na coisa do teorema fundamental da álgebra. É você
pegar uma curva fechada e ir andando com ela, fazendo uma homotopia, quer dizer, ela se move sem deixar de ser fechada. De certa forma, a demonstração do teorema está baseada no seguinte: se você tirou a origem do plano, uma curva fechada, ela pode ficar homotópica a outra curva, até assim, desde que... Agora, ela não pode ficar homotópica a uma curva assim, se ela não puder passar pela origem. Então, no fundo, a questão aqui era essa, que a gente sabe que se você tem o plano menos um ponto, né, tem curvas que podem, vamos dizer, uma curva como essa daqui, ó, eu posso encolher ela até virar um ponto sem problemas. Mas uma curva que está assim, eu não posso encolher ela até virar um ponto, porque ela teria que passar pela origem. E ela não pode passar pela origem. Então, tem superfícies sobre as quais é possível você encolher uma curva fechada até virar um ponto. E tem superfícies sobre as quais não é possível. Exemplos simples. Bom, o plano inteiro, se você pegar uma curva fechada, você encolhe ela até virar um ponto. A esfera também. Se você pegar sobre a esfera, pega uma curva fechada, ela encolhe até virar um ponto. Se você tiver um toro é um pneu. Toro é um pneu. Se você tiver uma curva fechada que faz assim, não adianta, né? Você pode mexer com ela, ela não vai virar um ponto de jeito nenhum. É um pneu, mas é um pneu rígido, é um pneu de isopor, tá? Não pode, você não pode apertar até virar um ponto. Não está valendo isso. Tá? Então, tem esse tipo de coisa. Né? Você não pode mover a curva do toro assim? Você pode mover, mas ela sempre vai estar dando uma volta aqui, né? Não mover na horizontal. Não, é o toro superfície, não pode passar por dentro. Não é o sólido, é a superfície. Então, uma questão, uma observação interessante, tentar enxergar, é o seguinte: nesse plano projetivo, normalmente pensa assim, ó, se você tem uma curva fechada, está aqui, se ela, digamos que a origem está aqui, que eu estou pensando no plano menos um ponto, então ela não pode dar uma volta, não pode ser encolhida em um ponto sem passar por esse cara daqui. Então, no plano menos um ponto, isso não é possível. Se eu pegar a mesma curva e der mais uma volta, não muda nada, né? Fica talvez pior ainda. Né? Mesma coisa lá no toro e tal. Agora, no plano projetivo, não é tão simples assim, ó. Pensa uma curva fechada que vem lá de um ponto no infinito, aí vem e volta no mesmo ponto no infinito. Eu digo que é possível que essa curva não possa ser encolhida em um ponto. Vou tentar explicar por quê. Né? Vou pensar aqui, bota a esfera. Eu não sei fazer desenho no plano projetivo. Mas imagina que eu tenho uma curva, vou chamar o plano projetivo de P, tá? P2. E aqui S2 é a esfera. Então imagina que eu tenho aqui uma curva fechada em P2. Eu posso pensar assim, bom, já que a curva fechada veio lá o plano projetivo é a esfera que eu colei os antípodas, eu vou pegar essa curva e vou procurar uma curva lá na esfera da qual ela veio. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, eu poderia ter a seguinte coisa, imagina que tem aqui o Equador, e aí aqui tem dois pontos antípodas, não precisa ser o Equador, mas na verdade tem dois pontos antípodas, e aí minha curva faz assim, né? Aqui tem o ponto P, e aqui tem o P', que é o antípoda dele.
Ora, quando eu faço transformo isso no plano projetivo, essa curva fecha. Aqui ela não é fechada. Mas ela fecha, porque esse ponto e esse passa a ser o mesmo. Então eu posso ter uma curva que veio assim. Agora, se eu mover essa curva aqui, é como se eu movesse isso aqui assim. E eu não posso transformar isso num ponto, porque se eu mover continuamente, esse ponto aqui, esses pontos aqui se movem, esses também. Então é como se esse cara daqui tem que se mover, esse daqui tem que se mover, só que ele tem que se mover continuando a antípoda dele. Porque continua emendado. Então isso nunca vai fechar em um ponto. Então eu posso ter assim, isso é um argumento meio grosseiro, mas para entender a coisa, eu posso ter uma curva fechada aqui que não pode ser contraída em um ponto, por conta desse argumento. Agora pega essa curva, digamos que aqui está a nossa curva, aqui. Agora faz o seguinte, faz ela dar mais uma volta. Quer dizer, é a mesma curva, só que dando duas voltas. Quer dizer, ela começou aqui é o ponto lá no, vamos chamar aqui, é o nosso P igual a P'. Tá? Aí ela fez isso, voltou, duas voltas.